Olá, irmãos, paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor William Dias e essa é mais uma live da UMADAB, União Masculina da Assembleia de Deus do Ano Bom. Queremos deixar aqui os nossos agradecimentos pelo espaço cedido e pela oportunidade ao nosso pastor presidente, pastor Felipe Beni, e dizer que estamos muito felizes por esse espaço e pela oportunidade de, através desse canal, compartilharmos com os irmãos a poderosa e santa Palavra de Deus. Também mandamos um abraço a toda a nossa diretoria, a todos os nossos homens, aos homens da UMADAB e também aos demais irmãos da nossa igreja Assembleia de Deus do Ano Bom. Hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco pastor Antônio Batista. Pastor Antônio Batista, hoje ele é gestor da região de Barra do Piraí. Hoje ele está responsável pelas congregações que temos na cidade de Barra do Piraí e também na cidade de Ipiabas. Pastor Antônio Batista é pai da Tamires, é pai do Jeremias, é pai também da Thaís e é avô, não é? Da Caterine. De uma linda mocinha chamada Caterine, glória a Deus. Pastor Antônio Batista hoje está com quantos anos, pastor? 56. 56 anos. 56 anos. 56 anos servindo a Deus, com alegria, contribuindo para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Nós vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus abençoe essa nossa live e já nós vamos começar o nosso bate-papo com o nosso amigo e pastor José Antônio Batista. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui na realização desse trabalho. Senhor, Pai. Louvamos o Teu nome por este projeto e pedimos, Pai, que a Tua bênção ela alcance a nossa audiência através dessa live, que tenhamos edificação, tenhamos transformação, que tenhamos, ó Senhor, salvação para a glória do Seu santo nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Antônio Batista, o tema da nossa live é a história de um homem com Deus. E nós queremos abrir este trabalho perguntando, querendo saber como foi o início dessa história, como foi que se deu o começo dessa história do pastor Antônio Batista, na verdade não era pastor ainda, né? Do homem José Antônio Batista com Deus. É uma boa pergunta e é uma história bastante bonita até, não é? Nós estávamos em um momento na nossa juventude sem muita direção e eu estava tentando me colocar dentro da religião, mas através do catolicismo. E eu comecei a questionar a professora de catecismo com respeito a algumas questões. Por quê? Sim. Porque nós tínhamos uma história com a Bíblia, com o Evangelho, na nossa infância, na minha infância. Sei. Só que nós nos perdemos nesse período de 10 anos até a minha adolescência, 17, 19 anos, houve um espaço aí. E quando eu tentei me colocar, eu fui pelo caminho que nós estávamos, que era o catolicismo. Entendi. Então houve um contato inicial ali na pré-adolescência, para a adolescência, com o Evangelho. Quando criança, até uns 10 anos mais ou menos. Meus pais crentes, minha avó crente, enquanto ela esteve viva, ela me levava para a escola bíblica dominical. Entendi. E tem até um fato que ocorre com o pastor Celim, já nas Mansões Celestiais,
que era pastor da minha avó na igreja O Brasil para Cristo. Ah, certo. E numa escola dominical, eu fazendo algumas artes aí dentro da igreja, no templo. É natural de criança. Natural de né? criança. O pastor Celinho me levantou pelo braço, né? Me levantou pelo braço e falou com a minha avó que estava segurando um pastor nas mãos. Que bênção. Ou seja, ele já estava profetizando. Sim, sim. E isso lá com 8, 9 anos de idade. E minha avó veio a falecer e então nós crescemos. Tanto eu quanto as minhas irmãs, meus pais vieram a se desviar também. Com o falecimento da minha avó, a família ficou longe do Evangelho. Entendi. E já com 17 para 18 anos, eu comecei então a querer me inserir novamente, mas através do catolicismo. Certo. Eu fiquei curioso agora. Sim, Não é? sim. Porque criado no Evangelho, Sim, se afastou do Evangelho, sim, e quando volta pelo caminho do catolicismo. sim. Como se deu isso? Então, isso aí já foi algo assim, uma motivação errada, não é? Sim. Porque eu conheci uma moça e através dessa moça, entendi. através dessa moça, eu queria, nós queríamos ficar juntos e não só a questão da moça, mas a questão de que eu também estava sentindo necessidade de me inserir no contexto religioso. Entendi. Só que, como eu tinha um conhecimento da palavra, de ver meus pais cantando hino, ver meus avós lendo a Bíblia, participando da EBD na Igreja O Brasil para Cristo. Sim. Então, alguma coisa ficou no nosso coração. Entendi. E aí, quando nós começamos a fazer o catecismo, aquelas matérias que eles davam ali, e alguma coisa ali, a gente tirava aquilo de letra, praticamente, a gente tirava boas notas no curso e tudo mais. Só que quando eu comecei a questionar a professora, segundo algumas perguntas, teve uma ocasião que ela disse para mim o seguinte: olha, isso aí você não pode saber, isso aí é só o padre que sabe e a gente não tem permissão para falar sobre isso. Ou seja, pastor, aquele ensinamento que o pastor recebeu na infância, sim, ele funcionou como uma semente. Sim, com certeza, Não é? Com certeza. Mesmo o pastor tendo se afastado, sim, ficado um período fora, sim, mas aqueles ensinamentos, eles se mantiveram lá. sim, E aí, quando o pastor volta pelo caminho do catolicismo, se tornou incompatível. sim, Não é? Sim. Porque se chocou o conhecimento que o pastor já possuía sim, com o novo conhecimento que estava recebendo então. exatamente, E aí, avaliando os dois, sim. o pastor verificou que não estava... Nesse caminho, nesse processo, não é? Nesse intermeio aí, entra uma pessoa também bastante significativa para nós, que foi o pastor Jorge Luiz. Pastor Jorge, um abraço ao pastor Jorge. Pastor Jorge, um grande abraço, porque nessa época ele também muito jovem, ele morava aqui ao lado da igreja. Quando o pastor Ares começa esse trabalho aqui, Assembleia de Deus do Ano Bom. Pastor Aires, só para que os irmãos que estão nos vendo e que não conhecem a história da igreja, pastor Aires foi o fundador desse trabalho. Fundador desse trabalho. Correto. Fundador desse trabalho. Então, ele começa a fazer um trabalho de evangelização nesta região e ele alcança o pastor Jorge, ainda também na juventude e adolescência. Bom, voltando ao meu começo, nesse meio que o pastor Jorge vem para o Evangelho, nós que éramos tudo vizinho aqui nessa avenida, Sim. Eu morava distante daqui do templo, cerca de uns 600 metros mais ou menos. Bem próximo, Bem né? próximo. Onde é aquela gráfica hoje ali? Ah, gráfica Ano Bom. A gráfica Ano Bom ali, ao merchan aí, depois vocês dão um desconto para nós aí, viu? Eu morava bem ali.
E nesse interino nós encontramos com o pastor Jorge e ele começou a falar conosco que estava tendo uma nova experiência. Que bênção, que bênção. Mas mesmo assim ainda levou um tempo ainda, um tempo ainda, porque nós não tínhamos um contato muito grande, nós não tínhamos um contato permanente, não é? Entendi. Não tínhamos um contato permanente. Então veio um momento em que o pastor Aires, por causa da sua muita idade, muito trabalho, ele resolveu entregar esse trabalho daqui do Ano Bom para a Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Sim. Naquela época, o pastor presidente então de São Cristóvão, o pastor Túlio Barros, nomeou para esse trabalho aqui o pastor Jonathan Câmara. E o pastor Jonathan Câmara chega aqui quando eu estou na idade de 19 anos. Isso foi em que ano? Isso foi em 1984. 84. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Então, quando o pastor Jonathan Câmara chega aqui, o pastor Jorge já estava na igreja e ele começa a fazer um trabalho visitando principalmente os vizinhos. Que bênção. Que a esposa do pastor Jorge, a irmã Lúcia, era vizinha de terrenos nossos, né? Era vizinha de terreno ali. E nós crescemos juntos ali. E ele começa a fazer um trabalho visitando os vizinhos. E ele começou a visitar a minha casa. Que bênção. Você que nos acompanha hoje, nós estamos aqui recebendo informações a respeito do valor de uma visitação. Sim. Esse trabalho é um trabalho muito importante e que contribuiu de maneira muito significativa para o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. Sim, sem dúvida alguma, pastor. O trabalho assembleiano, ele tomou uma proporção, né, que hoje é considerado como o maior movimento pentecostal, em parte, tá, por esse modo de trabalhar, que tinha como ênfase a visitação. Sim. Não é? As pessoas vinham para o Evangelho, elas eram evangelizadas, elas eram alcançadas pelo Evangelho, que é o caso do pastor Jorge, sim, não é? Que era um jovem ainda. Sim, sem dúvida alguma. Foi alcançado pelo Evangelho e a partir desse momento ele começou a evangelizar os seus vizinhos, começou a divulgar para os seus vizinhos a obra que havia acontecido na sua vida e a bênção que ele havia recebido no Evangelho. Sem dúvida alguma. E isso é de suma importância. E se nós queremos hoje o crescimento da igreja, nós precisamos investir nesse tipo de trabalho com mais ênfase, com mais investimento. Com certeza. Não é, pastor? Porque às vezes a gente faz tantas coisas e não funciona tão bem como se nós visitássemos com mais frequência as pessoas, levando a elas, no seu ambiente familiar, a palavra do Evangelho. Não só isso, mas a insistência, porque o que ocorre? O pastor Jorge começa a visitar a minha casa, a minha irmã, que é abaixo de mim, a Deise, ela começa a frequentar a igreja, eu não. Sim. Em 84, eu ainda não estava ainda favorável ao Evangelho, não. E eles visitavam a minha casa aos domingos, era um horário marcado. Às 14 horas, todos os domingos, eles estavam na minha casa. Como eu não estava muito suscetível ao Evangelho, o que eu fazia? Como eu sabia que eles chegariam nesse horário, eu saía antes de casa. Fugia, né? Para eles não me alcançar. Temos aqui um pastor hoje que foi um fujão, não queria receber o Evangelho. Com certeza, tá vendo? certeza. Ele não ia. Aí e as minhas irmãs sempre falando, olha, os jovens vieram aqui em casa, o Jorge veio aqui, naquela época não pastor, nem obreiro era. Sim. Nem obreiro era. Era só um crente querendo compartilhar com os seus amigos e conhecidos a palavra do Evangelho, né? Tanto é isto, porque quando eu aceito a Jesus, isso é uma outra história, depois nós falamos com mais detalhe, quando eu aceito a Jesus, eu vou para o ministério primeiro do que o pastor Jorge. Olha só. Quando eu chego na Assembleia de Deus do Ano Bom, um tempo depois, eu vou ser convidado a ser obreiro primeiro que ele. Eu fui primeiro obreiro do que ele. Que bênção, que bênção. Ou seja, ele evangelizou o pastor e o pastor iniciou a carreira ministerial
primeiro do que o seu evangelizador. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida Olha o valor da evangelização. Isso é muito importante, irmãos. Não foi à toa que Jesus deixou para nós a missão da grande comissão, que é ir por todo o mundo, não é? Ensinando todas as gente de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, não é? Disse Jesus, que eu vos tenho dito, e Jesus continua dizendo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então hoje nós temos aqui um pastor servindo a igreja, não é, pastor? Que foi alvo da evangelização de um crente jovem que aceitou a Jesus e sem nenhuma outra pretensão quis dividir o evangelho com as pessoas que ele conhecia. E olha o valor disso. Não é? Porque ele não reteu a salvação em si, mas ele compartilhou essa salvação, e hoje nós temos aqui o pastor Antônio Batista como resultado de uma ação evangelizadora do pastor Jorge, que veio iniciar sua carreira ministerial depois até, não é? Depois do pastor José Antônio Batista. Isso foi algo assim tão extraordinário. Voltando à evangelização nos lares, quando o pastor Jorge nos visitava, teve um domingo que eles mudaram a estratégia. Então, em vez deles chegar naquele horário, eles chegaram mais cedo em casa. Ah, sim. Eles chegaram mais cedo na minha casa. E aí me pegaram, eu me preparando para sair. Pastor, isso pode ser resposta, não é? Na verdade, isso é resposta para alguns irmãos que estão nos acompanhando. Sim, sem dúvida alguma. Se necessário for, mude a sua estratégia. Mude a estratégia. Não é? Porque o pastor Jorge queria alcançar as pessoas da família, e ele observou que alguém estava fugindo porque sabia o horário que os irmãos iam chegar lá. Sim. Ele então, sabiamente, dirigido pelo Espírito Santo, não é? Chegou um dia mais cedo para que então não tivesse como correr. Chegou ele com todo o grupo de jovens e adolescentes. Nós não tínhamos muitos jovens aqui, tinha muito adolescente. O mais jovem era hoje o pastor Jorge. Hoje também pastor Altamiro, que eu acho que ele está em Teoflotone, se não me falha a memória. Eu acho que ele está lá em Teoflotone. Altamiro e outros adolescentes que nós tínhamos aqui na igreja. Então, quando ele chegou na minha casa no horário mais cedo, aí eu não tive como sair. E a minha irmã logo convidou eles para entrar para dentro de casa, para a sala de casa e tudo. Eu estava sem camisa. Meu Deus. Eu estava sem camisa, de bermuda, de short. Eu ia para o campo de futebol. E aí o pastor, não, espera aí que nós vamos fazer uma oração e tal. E naquele momento o pastor Jorge então falou assim, vamos pedir aqui o jovem para poder escolher um hino para nós cantarmos. Eu sem contato nenhum com a harpa cristã, sem contato nenhum com os louvores da igreja, ele me deu a harpa e mandou eu escolher um hino. Aí eu abri a harpa, esfoliei a harpa e por coincidência, pastor William, por graça de Deus, eu vou escolher o hino 18 da harpa, que marcou meu coração. Na verdade, isso não foi coincidência, não, pastor? Isso foi Jesuscidência, né? Isso foi obra e graça mesmo do Espírito Santo. Então eu vou escolher o hino 18 da harpa, Grata Nova, marcou meu coração naquele dia, e eles me fizeram o convite para vir ao culto. Sim. Eu ainda relutei uns meses ainda, isso é uma questão de mais uns 2 meses ou 3, isso foi em 84, eu relutei ainda mais uns meses ainda em não vir à igreja, não vir ao culto, no templo, mas aquilo já tinha marcado, aquilo já tinha ficado no meu coração. Já tinha ficado. Então, quando se dá uma passagem de ano aqui na igreja, 1984, a minha irmã então chegou e disse, olha, vai ter uma vigília de passagem de ano, e já o pastor era o pastor Jonathan, que também visitava muito minha casa. Pastor Jonathan, ele visitava muito a minha casa. Jonathan Câmara, hoje pastor em Manaus, em Manaus. E, se não me falha a memória, acho que é Manaus, né? Manaus, eu acho que sim. Porque lá do Pará, do Pará, Amazonas, aquele lado ali que ele está. Então, o pastor Jonathan, jovem,
casado com a irmã Ana Lúcia, filha do pastor Túlio Barros. Então ele visitava muito minha casa e nos convidou para a vigília de passagem de ano, que era o ano de 1984. E eu vim para a vigília. E participei da vigília, que começou às 21 horas. E quando foi às 23 horas e 23h40, mais ou menos, o pastor então convidou todos para dobrar os joelhos, mas sim, antes de nós dobrarmos os joelhos, ele fez o apelo. Ah, sim. Ele fez o apelo para quem quisesse aceitar a Jesus. Que bênção, pastor. E eu aceitei a Jesus na virada de ano. Que maravilha. 1984 para 1985, na virada de ano, ou seja, às 23h50 eu tinha levantado a minha mão para aceitar Jesus. Quando nós dobramos o joelho para orar, a igreja toda fervorosa em oração, quando nós levantamos à 00:10 mais ou menos da oração, da passagem de ano, o pastor Jonathan desceu do púlpito, me abraçou e me parabenizou por eu ser uma nova criatura a partir daquele momento. Que bênção. A partir daquele momento. Em 1985 eu já tinha aceitado a Jesus. Que bênção. Me chama a atenção, pastor, porque se nós pensarmos em tipo de culto, né, porque tem pessoas que pensam, não se deve fazer apelo em todo tipo de culto. Sim, né? Sim. Existem cultos específicos para que se faça apelo. No entanto, nós verificamos na sua história que numa vigília sim, de passagem de ano, o pastor, né, claro que direcionado pelo Espírito Santo, fez o apelo. Sim. Não é? Sim. E aqui estava um jovem não cristão, sim, que já vinha sendo evangelizado, mas que nesse dia então decide se render a Cristo para iniciar um novo ano, vivendo uma nova vida. Uma nova vida. Sendo uma nova pessoa. Sendo uma nova pessoa. O meu batismo ele vai se dar, eu acho que entre fevereiro e março. Certo. De 85. Sim. E nessa época eu ainda fui batizado ainda pelo pastor Jonathan, que ainda estava aqui. Ele ainda era pastor aqui. No ano de 85 é que ele vai voltar para o Rio de Janeiro, não é? E nesse intervalos, né, de acontecimentos, muita coisa já estava acontecendo de mudanças na minha vida. Graças a Deus. Com respeito a eu conseguir meu primeiro trabalho com carteira assinada. Glória a Deus. Foi depois que eu aceitei a Jesus. Depois que eu aceitei a Jesus, eu começo no meu primeiro trabalho em janeiro de 85. Que bênção. De carteira assinada. E antes até mesmo do meu batismo. E também se dá o fato de eu conhecer a minha esposa, porque nós tínhamos um presbítero aqui, que foi até meu padrinho de casamento, o presbítero Antônio Job. Sim. Um amor de pessoa, um homem de Deus, e foi muito importante na minha vida como jovem. E ele um dia chegou para mim, ele fez um almoço na casa dele, depois de eu ter aceitado a Jesus ele fez um almoço na casa dele para me receber a mim e a minha irmã. Então ele, nesse almoço, conversando como presbítero, como um homem de Deus e como um pai também, não é? Sim. Ele falou para mim o seguinte: olha, você chegou para o Evangelho, você está muito contente, muita coisa está acontecendo, mas você precisa de uma esposa. Oh, que bênção. Você precisa de uma esposa, porque senão você não fica no Evangelho por causa da vida que você levava antes. Que conselho abençoado, hein, pastor? E aí eu começo a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que me desse uma esposa, uma moça, e ele sugeriu que a moça fosse crente, né? Falou, preferência. E um fato interessante aí, que eu começo a orar e vou conhecer a minha esposa, que não era membro da igreja. Ela era membro da segunda igreja batista. Os pais dela, todos eram de lá. Ela era membro da igreja batista. O senhor pescou a esposa.
A esposa foi lá na Igreja Batista. Então, a esposa foi lá na Igreja Batista. E um detalhe interessante, ela era membro da Igreja Batista porque ela cresceu na Igreja Batista, foi criada na Igreja Batista, na segunda Igreja Batista, os pais delas eram de lá, mas ela ainda não havia aceitado, ainda não havia tomado a decisão de se batizar. Entendi. De passar pelo batismo. Então, quando nós começamos a namorar, nós tínhamos uma dificuldade de ficarmos juntos, porque eu queria ficar no culto aqui na Assembleia de Deus, e ela queria ficar lá. Batista. E aí não estava dando certo, né? E ela então tomou a decisão de vir na escola dominical aqui. Sim, ela vinha na escola dominical aqui, e um belo dia o pastor que estava aqui, um grande amigo, se ele assistir essa live, eu quero mandar um grande abraço a ele, pastor Silvio Godard e a irmã Vilma, eles eram nossos pastores aqui recente. O pastor Silvio então faz o convite para quem queria passar pelo batismo, e a minha esposa levantou a mão, pastor. A minha esposa hoje, naquele tempo, nós estávamos nos conhecendo ainda, não era aquele namoro ainda firmado, não, nós estávamos nos conhecendo, com a permissão dos pais dela, mas ela então decidiu passar pelo batismo e passar pelo batismo aqui. Que maravilha, hein? E disse, já vão 34 anos de casados. Que bênção, glórias a Deus por isso. É importante, pastor, esse testemunho, porque ele acaba se tornando um exemplo também para os nossos jovens, né? Claro. Se houver algum jovem nos acompanhando e que está pensando em se casar, está pensando em namorar, eu acho que esse é um ponto importante a ser observado. Nós precisamos nos relacionar com alguém que vive a fé que nós vivemos. Sim, sem dúvida nenhuma. Para que não haja problemas de incompatibilidade. Imagina que eu creio em Jesus Cristo e vou me relacionar com uma pessoa que não crê em Cristo. Em algum momento da vida eu vou ter problemas. É possível Deus salvar? É possível. Só que a gente não pode fazer das exceções a regra. Exceção é exceção, regra é regra. E a regra para nós, segundo aquilo que as Escrituras nos mandam, é que nós nos relacionemos com pessoas que professam a mesma fé que nós, para que nós não tenhamos depois nenhum tipo de dificuldade. E isso é muito importante. Embora depois eu venho servindo ao Senhor e venho o casamento, nós começamos a trabalhar. Sim. A trabalhar. Nessa época nós tínhamos na veia o evangelismo nos lares com jovens. Isso era na nossa veia. Entendi. Isso era na nossa veia. Então, a partir daí nós viemos fazendo esse trabalho, e ao longo do tempo, por eu ter me envolvido depois do casamento no ministério, já aos 25 anos. Cedo, né? Cedo. Eu me caso com 22 anos. Certo. Meu casamento se deu com eu tendo 22 anos, a minha esposa tendo 18 anos. Ela é 4 anos mais nova que eu. Sim. Ela é 4 anos mais nova que eu. Então, mas nós tínhamos o evangelismo na veia, aquele evangelismo. Antes disso, quando eu aceito a Jesus, o pastor Jonathan Câmara, ele inaugura aqui, que vem a ser a EPOI depois com o pastor Silvio Godard, uma classe bíblica. E como jovem eu me matriculei nessa classe bíblica. Que bênção. Era uma classe bíblica que ele formou aqui, e era só de jovens, e eu me matriculei nessa classe bíblica. E depois, mais tarde, depois do meu casamento, e já o pastor Silvio Godard aqui, ele traz então uma extensão que São Cristóvão abre a possibilidade de haver a extensão da EPOI, que era só no Rio de Janeiro. Sim. E ele então abre a possibilidade de núcleos, e o pastor Silvio, muito visionário,
montou uma sala de aula da EPOI aqui. Entendi. E eu me matriculo na EPOI. Eu vou pedir só para que o senhor explique para os irmãos que estão nos acompanhando o que é EPOI. A EPOI era a Escola Preparadora de Obreiros Evangélicos. É o que nós temos hoje do CETEC, porque depois de algumas modificações que foram necessárias ao longo dos anos, então a nossa classe de EPOI aqui ela já estava enraizada. Entendi. E com a chegada do pastor José Edson, então em 92, quando ele chega aqui, mais tarde, ainda a EPOI estava funcionando, mais tarde ele viu a necessidade de mudar de EPOI para o CETEC. Entendi. E então ele muda da EPOI para o CETEC e o trabalho do CETEC continua até hoje aí, já são quase 30 anos de CETEC aí, 20... São mais, reunindo os anos todos... se nós formos contar desde a EPOI até agora, dá mais de 30 anos. Mas como o CETEC ele é uma adaptação da EPOI para o CETEC com o pastor Edson, visando que o pastor Edson tem 28 ou 29 anos, parece que está aqui conosco aqui, então a EPOI o CETEC tem mais ou menos essa idade. Entendi. Porque a sigla CETEC é criada pelo pastor Edson. Entendi. Pelo pastor Edson, para dar continuidade ao trabalho da EPOI. Ao trabalho da EPOI. Maravilha. E que ele vem seguindo com a mesma, grade, sendo que aprimorou, né? Sendo que com mais... E já que estamos falando no CETEC, nós estamos com matrículas abertas, tá? Isso aí. Se você quiser estudar conosco, venha, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Pastor, vamos lá. Então, o seu encontro com Deus de verdade, ele se deu na virada de ano. Na virada de ano. De 84 para 85. Para 85. E aí, então, nesse momento... acontece, né, a sua mudança de vida. E aí, nós até poderíamos citar aquele texto, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, né, e tudo se fez novo. Ou seja, um ano novo estava chegando. Sim. E um José Antônio Batista novo também estava sendo criado em Cristo Jesus para andar nas boas obras que de antemão foram preparadas para que o pastor andasse nela. E de lá para cá, então, a sua vida ela vem sendo ricamente abençoada. Sim, né? Sem dúvida não alguma. Isenta de problemas, nem de dificuldade, porque o evangelho não significa que nós vamos deixar de ter adversidades. De jeito nenhum. Isso é um engano, na verdade. Sem dúvida. E aí, pastor, a sua história é linda, é maravilhosa, porque o senhor conhece todos os pastores praticamente que passaram aqui nessa igreja, né? Sem dúvida alguma. O senhor vem acompanhando desde o início o desenvolvimento dessa igreja. Sim. A igrejinha pequena, que agora tem uma igreja maior. Eram quantas congregações na época? Nós não tínhamos congregação. Não tínhamos congregação. Com o pastor Silvio, nós vamos começar uma congregação, foi a primeira congregação nossa no bairro de São Vicente. Meu Deus. O bairro de São Vicente é uma família muito tradicional aqui, que é a família Freitas. Sim. E um abraço para os irmãos da família Freita, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E nesse momento, então, o evangelista Sebastião Borges, na Glória, pai da nossa irmã Estela Borges, e a nossa irmã Maria Borges, mãe da nossa irmã Estela, moradores do São Vicente, e eles começam lá, e através do pastor Silvio, eles começam um trabalho ali no São Vicente. Que bênção. Essa congregação começa com o pastor Silvio, de São Vicente, e depois. Então nós não tínhamos, era só esse trabalho. Só para os irmãos terem uma noção, quando eu chego na Assembleia de Deus do Ano Bom, o meu número de membros, entre já membros que chegaram e que saíram, nesse momento, era o número 89 na carteirinha. Oh. Eu sou o número 89. Praticamente um dos fundadores. O número 80. Estamos aqui falando, como diz aí fora, com um dinossauro da Assembleia de Deus, dando bom. É mais ou menos isso aí, é mais ou menos isso. E aí, nesse longo tempo, quer dizer, nós vamos passar por aqui todos os pastores presidentes que passaram aqui. Aliás,
primeiros vice-presidentes, porque o único pastor presidente, de fato, que nós vamos ter aqui na Assembleia de Deus no Bom é o pastor José Edson. Entendi. Os demais pastores que vieram antes deles eram o primeiro vice-presidente, porque o presidente era o pastor Túlio Barros. Entendi. Aqui era uma subsede de São Cristóvão. São Cristóvão. De São Cristóvão. São Cristóvão, para que os irmãos entendam, é uma das igrejas da Assembleia de Deus, ou foi uma das Assembleias de Deus mais tradicional no Brasil. Sim. Não é? Ela faz parte ali do início da Assembleia de Deus no Brasil, não é? É isso aí. Foi um dos primeiros trabalhos a serem fundados depois que a obra começou a irradiar do Pará para outras regiões do país. Então, essa igreja tem história. Não é? Muita essa história. Igreja tem muita história. E nós, graças a Deus, fazemos parte dessa história. Pastor, de lá para cá, como tem sido a sua vida? E eu gostaria que o senhor dissesse para nós também como foi a sua chegada ao pastorado. Então, a minha chegada ao pastorado, ela dá-se com o início com o pastor José Cipriano Lopes. Mandou um abraço para ele, está lá em Itaboraí, eu acho que ele está lá. E quando ele chega aqui em Barra Mansa, nós nos aproximamos, eu me afeiçoei bastante a ele, e então ele me convidou a ser auxiliar de trabalho nessa época, e eu não queria. Não quis mesmo. Eu falei, pastor, eu não quero, sou muito jovem, recém-casado. Sim. Recém-casado. E eu falei, não quero não, pastor. Aí os irmãos insistiram muito, e as irmãs de oração, as irmãs que sempre me acolheram aqui na igreja, irmã Emerisa, a irmã Leonor, a irmã Estela mesmo, jovem ainda, né? Irmã Estela bem jovem ainda. Tem muitas outras irmãs que agora me falta o nome, mas uma lembrança delas. Então e o próprio pastor disse, meu irmão, não rejeita aquilo que Deus já tem na sua vida, isso é o seu chamado. Maravilha. E eu então aceitei o desafio de ser auxiliar de trabalho. E estava muito feliz até como auxiliar de trabalho, porque eu gostava de chegar cedo na igreja, abrir o templo, e arrumar as cadeiras, e arrumar o púlpito para o pastor, e ficar aqui, aquela coisa toda. Então, no ano seguinte, ele me chamou ao diaconato, eu falei, pastor, olha, diácono já é outra coisa, não quero não. Então, eu estava servindo ao Senhor como diácono, e servindo como auxiliar de trabalho, e ele me chama para ser diácono. Eu relutei em aceitar, mas fui convencido novamente, pelas irmãs e inclusive o pastor Jorge. Rapaz, isso é uma bênção para a sua vida. Mais uma vez o pastor Jorge envolvido no processo. Nós sempre fomos muito amigos. Sim. O pastor Jorge, nós sempre fomos muito amigos, de estarmos juntos mesmo, compartilhando momentos de descontração mesmo, aquela coisa toda. Então, e como eu era muito jovem, Sim. 22 anos, eu me caso com 22, o diaconato, auxiliar de trabalho eu vou aos 23 anos, mais ou menos, 23 para 24 anos, diácono de 24 a 25 anos, mais ou menos. Então, chega esse momento, eu achei que era um peso muito grande. Sim. Mas a igreja não tinha obreiro, e se fazia necessário. Sim. E nesse momento também, o pastor Cipriano, juntamente com o pastor Washington, um grande amigo, visitaram a minha casa. Um abraço ao pastor Washington. Visitaram a minha casa nesse momento, me convidando para que eu fosse fazer a EPOI, estudar a EPOI. E eu não queria estudar a EPOI porque eu precisava terminar o meu estudo secular. Entendi. Mas eu abri mão do estudo secular e fui estudar a EPOI. 3 anos de EPOI. Sim. Então, a minha chegada no ministério, ela se dá dessa forma. Quando o pastor Cipriano está no final mais ou menos do seu ministério aqui no Ano Bom, que ele já havia sinalizado que ele entregaria o trabalho aqui para São Cristóvão, para o pastor de São Cristóvão, uns meses antes, ele então me indicou ao presbiterato. Benção. E nessa época eu estava com minha
a minha primeira filha no colo ainda, que era a Thaís. Sim. E quem veio fazer essa consagração aqui, essa separação de obreiro, a mando do pastor Túlio, foi o pastor José Edson. Ó, que bênção, hein? Um abraço também ao pastor José Edson. O pastor José Edson, né? Foi ele que veio para poder, representando o pastor Túlio, ministrar aqui, não é presidir no caso, o culto administrativo que tinha anualmente, e nesse culto administrativo fazia-se a separação de obreiros, e que eu sou indicado ao presbiterato pelo pastor, e eu estava com 26 anos. Que bênção. Eu estava com 26 anos. Então a minha chegada no ministério, ela se dá assim. E como presbítero eu vou ficar 8 anos, quase 9 anos como presbítero. Certo. Como presbítero, servindo ao Senhor já no ministério do pastor José Edson. Já no ministério do pastor José Edson. E nesse interino, nós desenvolvemos aqui vários trabalhos aqui. Trabalhamos, né, em vários setores da igreja, como secretário da igreja, como dirigente de jovens, superintendente de escola dominical, dirigente de congregação. Meu Deus. Dirigente de congregação, supervisor de departamentos. E então, como presbítero nesse momento, não é? E superintendente da escola dominical, e nesse momento nós estávamos, e para mim já estava de bom tamanho, servindo ao Senhor, quando o pastor José Edson, então ele me indicou para fazer o COM, nessa época no Rio, não é? Isso em 1999. Maravilha. 1999 para 2000. Certo. Nesse momento eu não entendia muito bem o que era isso, eu demorei um tempo ainda, e quando se dá no ano de 2000, eu começo a preparar as documentações e fui fazer o COM na então São Cristóvão, que lá que se fazia o COM, sim. No Rio de Janeiro. E naquela época só se fazia o COM quando se iria consagrar o obreiro. Entendi. Hoje nós fazemos o COM e ele fica suspenso, a pessoa não necessariamente vai ser consagrado. Vai ser consagrado, mas naquele momento só se fazia o COM quem seria consagrado. O COM é o nosso curso de orientação ministerial, né? Todo ministro da nossa convenção, Confraderge, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, necessariamente tem de fazer o COM. Tem algumas coisas, pastor William, nessa minha trajetória, que às vezes eu penso ser uma coincidência, às vezes eu penso ser realmente e realmente é a providência de Deus, não é? Eu fui consagrado ao ministério, ao Santo Ministério de Evangelista, não é? A ministro do Evangelho, como evangelista. Isso ocorre em 2001, na Assembleia de Deus de Paracambi. Que bênção. De Paracambi, pastor Ernesto Eúltimo. E se alguém de lá da igreja de Paracambi assistir a live aí, um abraço ao pastor, que nós temos grandes... Numa convenção. Maravilha. Numa convenção, que estava sendo feito ali E como evangelista, eu fico também cerca de 8 anos, mais ou menos, eu não estou bem certo de todas as datas, porque, como eu disse, eu não guardo datas. Eu não guardo datas. E eu fico como evangelista durante 8 anos. E quando o pastor Edson, mais uma vez, e aí aqui agora parte da minha história, do meu ministério, eu estou sob a tutela do pastor José Edson, orientado, abençoado pela vida dele. Então, quando ele pede a troca da minha credencial de evangelista para pastor, 8 anos depois, aconteceu essa troca na Assembleia de Deus de Paracambi. Novamente uma AGO, acontecendo lá. Sim, então, alguns detalhes assim, não é, do nosso ministério. E aí nós vamos servindo ao Senhor desde 2008, como pastor.
Não só pastor, né? Pastor auxiliar aqui. Sim. Né? Hoje também é secretário da igreja. Isso. Gestor. Hoje também é vice-presidente do Conselho da Confraderge no Médio Paraíba. É casado com a irmã Jeane. Sim, né? A isso. irmã Jeane, tem que lembrar da irmã Jeane. Tem que lembrar dela, né? Casado com a irmã Jeane. Um abraço para a nossa irmã Jeane. E nós temos aqui, irmãos, a história de um jovem que fugia do Evangelho. Fugia. Por isso aí. é que nós precisamos insistir com algumas pessoas. E graças a Deus pela vida do pastor Jorge, não é? Que foi o canal de Deus para introduzir o Evangelho, não é? E fazer com que o pastor Antônio Batista se lembrasse daquilo que ele havia vivenciado na sua infância. Na minha infância, realmente, realmente. E graças a Deus porque o pastor Jorge não desistiu, criou uma estratégia nova para alcançar o fujão. Né? É isso aí. É isso e aí. aquele fujão hoje é uma bênção para a nossa igreja. Pastor Antônio, o nosso tempo já andou bastante. Sim. Eu gostaria que, nesse momento, o pastor deixasse uma palavra de fé, de esperança, para os irmãos que estão nos acompanhando. Porque nós temos irmãos que estão nos acompanhando e que eles também têm parentes não crentes, ou eles estão evangelizando alguma pessoa e talvez eles acham que o trabalho deles está sendo infrutífero, né? E nós temos a sua história. Sim. O pastor Jorge foi lá por algumas vezes, não o encontrou em casa porque o pastor não queria receber o evangelho, não é? Mas porque o pastor Jorge foi insistente, não é? Estava decidido e determinado a lhe evangelizar. Hoje nós temos o Senhor aqui conosco e que é uma bênção para essa igreja. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo aos nossos irmãos, também com relação à obra da evangelização, à obra da visitação, a preocupação com a vida dos perdidos. Vale a pena lembrar, pastor, que nesse trabalho que o pastor Jorge ele vai desenvolver, ele não só alcançou a mim como a minha irmã, como toda a minha família. Que bênção. Como todos meus pais que eram desviados, voltaram para os caminhos do Senhor. Minhas irmãs, nós somos em 6 irmãos, meus pais já faleceram, mas morreram salvos, faleceram, foram recolhidos para a glória salvos. Eu tenho 3 irmãos que estão desviados, que estão afastados hoje, né? Mas nós estamos orando, pedindo ao Senhor que eles voltem, para que eles voltem ao convívio na casa do Senhor, na presença do Senhor. A palavra, pastor, que me chama muita atenção, eu sempre medito nela e sempre cito nas minhas orações e em todos os trabalhos que nós estamos fazendo. Eu me inspiro muito. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Maravilha. Todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Uma vez que nós colocamos no nosso coração que a partir daquele momento que nós aceitamos a Jesus e que agora nós somos uma nova criatura, não importa a dificuldade ou os problemas que nós vamos enfrentar, é servir ao Senhor. Amém. É servir ao Senhor. Amém. A nossa história, não tão poucos foram os momentos de problemas que nós enfrentamos, financeiros, de saúde, desemprego e muitas outras coisas que nós enfrentamos nessa trajetória de 56 anos, porque eu aceito a Jesus quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 56, então são 36 anos. Sim, sim. São 36 anos. Então, nessa caminhada de 36 anos, muitos problemas nós enfrentamos. Mas uma coisa que sempre está no nosso coração, servir ao Senhor com alegria. Amém. Servir ao Senhor com alegria. E apresentar ao Senhor sempre com cântico. Bênção. No momento de lágrimas nossa, de problemas que nós estamos enfrentando, e às vezes até que a angústia realmente nos abate, o louvor ele deve estar sempre presente, porque é aí que nós vamos ver o resultado
da bênção do Senhor na nossa vida. Eu gosto muito daquela passagem de Deuteronômio no capítulo 28, em que o escritor ali ele vai dizer o seguinte: essas bênçãos lhe alcançarão. Maravilha. E às vezes nós perdemos muita energia correndo atrás. Eu sempre falo isso com algumas pessoas, dizem: olha, você está desperdiçando energia correndo atrás. Faça o seguinte: sirva ao Senhor com alegria. Isso. Apresente ao Senhor com cântico, e essas bênçãos te alcançarão. Maravilha. Essas bênçãos Glória te a Deus. alcançarão. Então, quando nós temos isso na nossa vida, olha, irmãos, nós não estamos isentos de problemas, não. Sim. Nós não estamos isentos de problemas. Nós não estamos isentos de dificuldades. Nós não estamos isentos nem de choro, nem de lágrima. Nós não estamos isentos nem da nossa alma se abater. Tem um hino que diz: por que te abate, ó minha alma? Por que te abate, ó minha alma? Então, quer dizer que a alma se abate. Muitas das vezes você está abatido, às vezes você está cabisbaixo, mas lá no íntimo, lá no seu interior, você tem que ter a certeza que você está na presença de um Deus que está acima de todas as coisas. Amém. Que está acima de todas as coisas. Então, essa minha trajetória, essa nossa trajetória, ela só foi possível porque nós adotamos o Evangelho não só como algo decisivo na nossa vida, mas como também um estilo de vida para nós. Um estilo de vida para nós. E aqui na Assembleia de Deus do Ano Bom vai se passar toda a minha história, tanto no ministério, tanto na minha vida pessoal, porque aqui acontece o meu casamento, aqui acontece o nascimento dos meus 3 filhos apresentados aqui acontece meus 25 anos de casados, aqui acontece meus 30 anos de casado. Meu Deus. Né? Meus 30 anos de casado, meu batismo, a minha chegada ao ministério. Glória Então tudo acontece aqui na Assembleia de Deus do Ano Bom. Amém. 36 anos servindo ao Senhor aqui nessa igreja abençoada e abençoadora. Amém. Nesses 36 anos. Vale a pena, não vale, pastor? Sim, vale a pena, irmão, pastor William. Vale a pena porque nós vamos vendo o Senhor cuidando dos detalhes da nossa vida. E um detalhe, para quem não tem paciência de esperar. Eu ouvi uma mensagem, uma ocasião do ministério, que eu cheguei no momento do ministério e eu disse com a minha esposa assim: olha, eu vou deixar o ministério. Eu estou com tantos anos de idade e eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu estava ouvindo uma mensagem e um testemunho do pastor Gesiel Gomes, hoje residente na América. E ele conta uma experiência da sua vida, que ele viajando nas cruzadas que ele realizava, evangelizando, e um dia ele, numa dessas viagens, ele também questionou a Deus com respeito ao cuidado da sua família. E Deus fala com ele dentro de um ônibus, não sei se era um ônibus que ele estava, um avião, indo para uma cruzada, e Deus então disse, o Espírito Santo diz a ele: cuida das minhas coisas, que das tuas coisas cuido eu. Glória a Deus. Então, naquele momento que eu estava pensando em desistir do ministério e cuidar da minha vida pessoal, eu ouço esse testemunho. E aquilo foi como uma carga energética em mim. Parece que a voz que falou, parece que o Espírito que falou naquele momento com o pastor Gesiel Gomes, fala comigo. E ele diz para mim: cuida das minhas coisas, porque das tuas coisas cuido eu. Glória a Deus. E aí eu tomo a decisão, eu chamei a minha esposa e falei com ela: olha, não importa o que passarmos, vamos prosseguir. Amém. E aí estamos aqui, até aqui nesse momento. Amém. Estamos até aqui nesse momento. Glória a Deus. Que eu agradeço muito ao pastor William, ao Geiel, que está aqui conduzindo aqui a filmagem, não é? Para depois transmitir. Agradeço. Pastor Felipe, que esteve aqui também ajudando. Pastor Felipe, que esteve aqui, tirou algumas fotos aqui, não é, desse momento.
Então, até esse momento aqui, nós vamos dizer a palavra de Samuel, né? Sim. Ebenezer. Até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até Glória aqui a Deus. nos ajudou o Senhor. Maravilha. Irmãos, estamos encerrando mais uma live com essa belíssima história, tá? De um fugitivo alcançado pela graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Transformado em um ministro da palavra, um pastor. Hoje tem uma família linda, serve ao Senhor nesta igreja com muita alegria e está ganhando almas para o reino de Deus. Para Deus não há casos impossíveis, não há nada que Ele não possa fazer, tá? Então, continue evangelizando, continue orando, continue insistindo, porque no tempo certo, no momento adequado, Deus vai fazer a obra e aquela pessoa que você acha que não vai nunca aceitar o Evangelho, um dia ela será vencida pelo Evangelho e você vai dar testemunho que de fato o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A nossa esperança e a nossa oração é que essa live tenha de alguma forma falado com você, que você tenha sido edificado por aquilo que aqui ouviu, tá? E o mesmo Deus que operou na vida do pastor José Antônio Batista também pode operar na sua vida. O mesmo Deus que cuida ainda hoje do pastor José Antônio Batista também cuida de mim, cuida de você, está cuidando de cada um de nós e quer fazer uma grande obra em relação à sua vida. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esse tempo. Também queremos agradecer a sua audiência, tá? Porque nos acompanhou até agora e que o Espírito do Senhor continue falando em seu coração, lhe enchendo de graça, lhe enchendo de alegria e lhe dando força para continuar nessa caminhada. Querido Deus, bendito Pai, nós te louvamos, Sim, ó Deus. nós te adoramos por mais uma live, Senhor. Sim, Estamos ó Pai. agradecidos a Ti por aquilo que aqui ouvimos, porque comprovamos na história do pastor José Antônio Batista, ó Pai, a realização da Sua palavra. Deus, temos a certeza e a convicção de que o Senhor é um Deus bom, que, ó Pai, trabalha em favor daqueles que em Ti esperam e que nunca abandonam os seus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor e também de toda a sua família. Sim, Deus. E que essa história, ó Deus, alcance pessoas, ó Deus, transformando vidas para a glória do Seu santo nome. Nós Te louvamos, Pai, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.